Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus capítulo 7. E nós faremos a leitura do versículo 15 ao versículo 17. E só os que acharam digam amém. Mateus capítulo, aleluia, 15. Aliás, capítulo 7, versículo 15. Está escrito assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus que é digno de toda glória. Pai, a tua palavra santa será agora, meu Deus, ministrada, proclamada neste santo altar. Eu peço que o Senhor nos abra o entendimento, nos traga as revelações do alto. Fala profundamente, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, e que tudo seja, Pai, para a tua glória, para o louvor do teu santo nome. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Tome o teu assento. O tema de hoje, amados irmãos, como todos bem sabem, é como identificar a presença do Espírito Santo em alguém. Escute, na minha compreensão, na minha concepção, este é um tema extremamente importante. E por que eu digo que este é um tema extremamente importante? Porque é justamente nesse ponto onde mais o povo de Deus está errando. É justamente nesse ponto onde mais o povo de Deus está errando, em não saber discernir quem realmente está cheio do Espírito Santo e quem não está cheio do Espírito Santo. Eu digo que muitas são as pessoas que hoje precipitadamente estão fazendo os seus julgamentos. Muitos hoje julgam alguém pela sua aparência. Oh, ele fala bem, ele está cheio do Espírito Santo. Oh, as suas vestes até brilham, ele está cheio do Espírito Santo. Oh, ele fez bacharel em teologia, pós-graduação, ele é cheio do Espírito Santo. Mas eu digo que este é um erro que muitos estão cometendo. Já outros fazem seus julgamentos baseando-se nos dons que está na vida de uma pessoa. Oh, ele profetiza tanto, está cheio do Espírito Santo. Oh, mas ela sapateia, entra no mistério, está cheia do Espírito Santo. Oh, mas ele traz tantas revelações, ele está cheio do Espírito Santo. E eu digo que este também é um erro muito grande. É justamente aí, amados irmãos, que hoje o povo de Deus está errando, mas errando muito, porque o ponto de avaliação não é a aparência,
nem tampouco os dons que estão na vida de uma pessoa. O ponto de avaliação é os frutos, ou são os frutos. Eu quero dizer aos meus irmãos, e peço que os meus irmãos já guardem isso no coração: o que é a aparência, para que o homem o julgue pela aparência? A aparência nada mais é que a vaidade do homem. É somente isso. É a vaidade humana. E o que é o dom, ou o que são os dons, para que alguém o julgue pelos dons? Os dons são habilidades ou poderes concedidos pelo Espírito Santo a alguém para abençoar vidas. Então, quando eu julgo alguém pela sua aparência, eu estou julgando apenas pela vaidade que há no ser humano. E quando eu julgo pelos dons que estão na vida do homem, eu estou julgando por algo que não lhe pertence, não é dele, mas de Deus, concedido a ele para beneficiar outras pessoas. Mas quando eu falo dos frutos, aí a situação muda. Porque o que são os frutos? Os frutos são as virtudes que o Espírito Santo forma em nós e que revela o caráter de Cristo. E é justamente isso que o Senhor Jesus, Ele explica nesse texto que nós abrimos a ministração, nesse texto que nós lemos inicialmente. O Senhor Jesus, Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem são os profetas? Os profetas são homens de Deus cheios do Espírito Santo. Todo profeta tem o Espírito Santo. Todo profeta é cheio do Espírito Santo, porque se não fosse cheio do Espírito Santo, não seria profeta. Não há profeta sem o Espírito Santo. Todo profeta é cheio do Espírito Santo. E quem é o falso profeta? O falso profeta, ele é um homem vazio. Ele tem apenas uma aparência, mas ele não tem o Espírito Santo. Inclusive o Senhor, Ele usou muitos profetas para combater o engano dos falsos profetas. O profeta, ele tem o Espírito Santo. Os falsos profetas são vazios, não têm o Espírito Santo. Antes, o que está na vida dele, do falso profeta, é o espírito de engano. Eu quero que você comece a entender. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Aí Ele diz no versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Ninguém vai conhecer um homem se ele tem o Espírito Santo ou se não tem, por outra coisa a não ser pelos frutos. O homem que é cheio do Espírito Santo, o homem cujo Espírito Santo está na sua vida, ele tem frutos. E esses frutos são os frutos que o Espírito de Deus produz na sua vida e que revela o caráter de Cristo. Você sabe de que frutos nós estamos falando? Lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, nós vemos que frutos são esses. Nós observamos que frutos são esses. No capítulo 5 de Gálatas, em versículo 22, os frutos que o Espírito Santo produz no homem, através de sua busca, através de sua adoração, através de sua comunhão com Ele, são esses aqui. No versículo 22, mas o fruto do Espírito é, o primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Repito, os frutos que o Espírito Santo gera no homem, através da sua busca
que é isso que nós estamos fazendo, através da sua comunhão, que ele busca ter com o Espírito Santo. Os frutos que o Espírito Santo gera nele são esses. De Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Memorizou esses frutos? Agora preste atenção no que eu vou dizer. Quando você lê sobre Pedro, quando você observa a vida de Pedro, antes dele ser cheio do Espírito Santo, você não vê esses frutos. Você não consegue observar nele esses frutos. Você não vê a longanimidade, a benignidade, a fé, a temperança, a mansidão. Se você vai para os textos sagrados, você vai ver um Pedro cheio de confusão, sem nenhum pingo de discernimento. Lembra quando Jesus lavava os pés dos apóstolos? E Pedro, na hora que chega a sua vez, ele diz: de forma nenhuma tu lavarás os meus pés. Jesus diz: se eu não lavar teus pés, não terás parte comigo. Aí Pedro fica parado pensando: é assim, é? Então lava as minhas mãos e também até a minha cabeça. Um homem que não tem discernimento, não compreende nada das coisas espirituais. E se nós continuarmos lendo acerca dele, acerca de Pedro, então nós vamos observar mais na frente um homem iracundo, briguento, um homem de temperamento forte. Porque quando Jesus estava sendo preso, nenhum dos que estavam com ele revidou. Nenhum dos que estavam com ele puxou da espada, mas Pedro puxa a sua espada e corta a orelha de um dos soldados. E é preciso Jesus falar: quantas vezes eu não te disse que isto teria que acontecer? Guarda a tua espada, porque se eu quisesse que alguém me defendesse, oraria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos para me defender. E pega a orelha e faz cicatrizar o ferimento do soldado. Então Pedro, um homem de temperamento forte, sem discernimento, sem compreensão das coisas espirituais, um homem iracundo, mas não passa muito tempo, e aí Pedro, ele está dizendo que não conhece Jesus. Pois alguém diz: eu estou reconhecendo este homem, andava com Jesus, faz parte dos que estavam ao lado de Jesus. Imediatamente Pedro, ele abre a sua boca para dizer: eu não conheço este Jesus, eu não andei com Jesus, eu não sei do que tu está falando. Então agora nós estamos vendo um Pedro medroso, covarde, que diante de um perigo, ele está recuando, negando a sua fé. Tudo isto era Pedro antes de Atos capítulo 2, quando foi cheio do Espírito Santo. Mas quando chega o derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ele é cheio do Espírito Santo. Aí daí para frente, nós já vemos uma outra pessoa. Assim que ele é cheio do Espírito Santo, ele já levanta a sua voz e começa a pregar ousadamente, sabiamente, cheio de discernimento. E na sua pregação, ele consegue agregar quase 3.000 almas. Ele consegue ganhar para Jesus quase 3.000 almas. E nós vamos mais para frente ainda em Atos dos Apóstolos, depois que ele recebe o Espírito Santo, depois que ele está cheio do Espírito Santo, nós vemos Pedro ousadamente confrontando os líderes religiosos, pois eles queriam que Pedro não falasse mais de Jesus.
Eles queriam que ninguém falasse mais de Jesus. Mas Pedro ousadamente e dentro da palavra, dentro das escrituras, vai confrontar os líderes religiosos. Ele diz: julguem vocês mesmos, que conhecem tão bem a lei. Julguem vocês mesmos, se eu devo deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Não posso parar de falar de Jesus. Eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto, experimentado. E ele continua pregando, e os líderes religiosos nada podem fazer contra ele, porque aquelas palavras eram poderosas, as palavras que Pedro proferia diante deles. E se nós formos mais para frente, nós vamos ver Pedro, ainda em Atos dos Apóstolos, cheio de discernimento, conseguindo visualizar um espírito de engano em um homem chamado Ananias, que chegou para ele com uma certa quantia de dinheiro. E aí Pedro, quando olha para ele, já consegue discernir o engano, a mentira, sem que ele dissesse que havia guardado metade ou parte daquele dinheiro. Pedro consegue discernir, e Pedro diz para ele: por que permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Pois não mentistes aos homens, mas ao Espírito de Deus. E Ananias naquele momento cai morto. E se nós formos um pouco mais para frente, ainda em Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro chegar na casa de um homem que há 8 anos estava paralítico, e na mesma hora levanta sua mão e em poucas palavras, cheio do poder e de autoridade, ele diz: Jesus te dá saúde, levanta e toma o teu leito. E aquele homem se põe de pé na mesma hora. E ainda no mesmo capítulo, Pedro chega em uma casa onde uma jovem está morta, só o cadáver, só o corpo. E aí ele diz: Talbita cumi, Tabita, levanta-te. Ela se levanta. Tabita, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. E ela ressurge, e ela ressuscita. Então, amados irmãos, nós estamos vendo o que é uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa vazia do Espírito. Nós estamos vendo Pedro na sua situação natural, na sua vida normal, sem o Espírito Santo, um homem iracundo, cheio de confusão, um homem sem discernimento, um homem que realmente uma hora era agressivo, outra hora era covarde, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, era firme, cheio de sabedoria, de discernimento. Era um homem cheio dos frutos do Espírito Santo, cheio da presença. E é necessário que entendamos uma coisa: por que o Senhor quer que todos nós nos enchemos do Espírito Santo, venhamos a nos encher do Espírito Santo? Ele quer que todos nós venhamos a nos encher do Espírito Santo. Não é para estar pulando, gritando, sapateando, não. Isso faz parte. Quem gosta de ser assim, e quem está no mover e não consegue se conter, sapateia, entre mistério, fala em línguas estranhas, glória a Deus por isso. Mas a razão não é essa. O Senhor quer que venhamos ser cheios do Espírito Santo, para que sejamos assim como Pedro, após ele ter sido ser cheio do Espírito Santo. O Senhor quer que sejamos cheios do Espírito Santo, para que em nós existam esses frutos, para que em nós haja uma diferença, para que sejamos realmente diferentes dos demais, irmãos. Olha para quem está ao teu lado e diz: cheio do Espírito Santo, os frutos chamam a atenção. Sem o Espírito Santo, não tem frutos bons. Não existe. Pode até ter o barulho, mas não tem os frutos. Sem o Espírito Santo pode até ter o barulho, pode até ter o movimento, mas não tem os frutos. E mais importante que o barulho, que o movimento, são os frutos. Eu não posso julgar alguém se ele é cheio ou não do Espírito Santo,
pelo movimento, pelo barulho que faz, pela aparência que tem, pela forma que se expressa, mas pelos frutos que estão na sua vida. E é o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: por seus frutos os conhecereis. Cuidado com os falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Os falsos profetas também falam em nome de Deus. Os falsos profetas também entram em mistério. Os falsos profetas também pregam acerca da palavra de Deus. Mas é pelos frutos que nós conhecemos se são profetas, homens cheios do Espírito Santo, ou se são falsos profetas, homens vazios do Espírito Santo. O falso profeta, ele também ocupa os altares. O falso profeta, ele também carrega uma Bíblia na mão. O falso profeta também fala de amor de Deus. Então não é pela aparência, nem são pelos dons que estão na sua vida. Acredite, os falsos profetas também profetizam. E o interessante é que acontece. Eles profetizam e acontece. Os falsos profetas, eles estendem a mão e pessoas são curadas. Acredite. Os falsos profetas, eles também expulsam demônios. Acredite. E no contexto em que Jesus está falando para as pessoas terem discernimento quanto aos falsos profetas, e no contexto aqui, Jesus fala disso. Ele diz no versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Ele diz no versículo 20, novamente: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí no versículo 22, sabe o que ele diz? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que é isso? São dons. São dons. Você vê que o Senhor está dizendo que muitas pessoas que são vazias da sua presença, muitas pessoas que têm comunhão com Ele, aliás, que não têm comunhão com Ele, falsos profetas, no grande dia vão dizer: expulsei demônio, profetizei, fiz muitas maravilhas. Mas no versículo 23 o Senhor vai responder: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ora, será que o Senhor diria isso, eu nunca vos conheci, para alguém que é cheio do seu Espírito? É claro que não. É claro que não. Essa palavra o Senhor dirá para aqueles que apenas têm uma aparência, que não têm do Espírito. Entenda, se o homem for avaliar alguém pelos dons que estão na sua vida, ele erra. Porque o próprio Jesus está dizendo que muitos terão dons, dons de profetizar, dons para expulsar demônios e fazer maravilhas, mas estão vazias, não têm do seu Espírito. E foi aquilo que eu disse inicialmente: o que são os dons? São habilidades e poderes concedidos por Deus para alguém usar. É como se você está precisando de uma caneta para fazer uma assinatura e você não tem. Então eu estou te concedendo uma caneta, ela é minha. Eu estou apenas te emprestando, te concedendo para você fazer a sua assinatura. Os dons são de Deus. Ele está apenas te concedendo, te emprestando para você usar e curar alguém, para você usar e profetizar na vida de alguém. Mas é do Senhor. Agora os frutos não. Os frutos são gerados em nós
pela comunhão que temos, pela intimidade que vamos criando com Ele, com o Espírito Santo. Então, quando eu vou avaliar alguém pelos dons que estão na sua vida, eu cometo um erro. Da mesma forma, se eu vou avaliar alguém pela aparência que ele tem, eu cometo um erro. Mas se, como Jesus fala, eu fizer por seus frutos, eu avaliar, eu estou certo. E o tema dessa mensagem é justamente isso: como identificar a presença do Espírito Santo em alguém. Hoje, o que nós vemos, preste bem atenção, são pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que são colocadas lá no cantinho da parede, e a oportunidade está sendo dada para alguém por causa de uma fama que ele tem, por causa de uma aparência, por causa de algum dom que está na sua vida. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo está sendo colocado lá no cantinho da parede. Hoje, preste bem atenção, por favor. Muitas pessoas chegam, dizem assim: está aqui minha cabeça, ó, faz uma imposição de mãos aí, põe a mão sobre minha cabeça agora, faz isso, faz, só porque viu nela um dom, só porque fez uma avaliação baseando-se na sua aparência, e dá a sua cabeça para qualquer um colocar a mão. Na imposição de mãos, o homem, ele é abençoado ou amaldiçoado. Não deixe qualquer um pôr a mão sobre a tua cabeça. Se você vê alguém expulsando o demônio, não deixe ele botar a mão na tua cabeça porque você viu ele expulsando o demônio. Espere para ver os frutos desse homem. Se você viu ele profetizar, não deixe ele botar a mão na tua cabeça porque você viu ele profetizar. Espere ver os frutos dele. Espere ver os frutos dele. Um pregador muito conhecido não apenas nacionalmente falando, mas até em outros países. Não vou aqui citar nomes, não vou aqui falar do nome, mas o nome está bem aqui na ponta da minha língua, porque ele era muito conhecido, pregava nos grandes eventos, como os Gideões, por exemplo. E ele era chamado para pregar no Brasil inteiro e em outros países. Se você ligasse para fazer um convite, você pode ter certeza que a agenda estava cheia, lotada por um ano para frente, de tão requisitado que ele era dentro das igrejas. Mas esse homem foi descoberto, veio à tona, porque não há nada encoberto que Deus não traga a revelação, não mostre, não escancare as portas, para que todos vejam. Este homem, ele cheirava cocaína e subia no altar. No seu quarto, nos hotéis, onde se hospedava, para os grandes eventos que era convidado, ele se drogava, ele se prostituía, mas subia no altar e ele pregava e as pessoas choravam, se emocionavam. Ele subia no altar e ele estendia a mão e o demônio caía e a pessoa era curada. Eu não vou dizer o nome, eu estou com vontade de falar, mas não vou dizer, porque graças a Deus esse homem se reconciliou, mas não é chamado mais para pregar em lugar nenhum. Mas ele próprio em suas redes sociais postou falando o que acontecia, como que era que ele fazia, e quantas pessoas em meio àquela multidão que lhe ouvia pregar, se emocionava e corria e dizia: põe a mão na minha cabeça aqui, ora aqui por mim.
não via o fruto, não se importava em ver o fruto, não tinha nenhuma prudência em examinar os frutos, não sabia se era casado, se tinha uma só mulher, não queria saber de nada. Hoje a realidade da igreja é essa, não quer saber se é casado, onde mora, não quer saber de fruto algum, se tem paz nesse coração, se tem amor nesse coração, se é uma pessoa longânima, ninguém quer saber mais disso, quer saber se houve alguma profecia, se vê alguma revelação, se vê algum sinal acontecendo, e isso é o suficiente para que ela compreenda que o tal é cheio do Espírito Santo. Mas ninguém pode avaliar ninguém pela aparência, nem tão pouco, mas irmãos, pelos dons que estão na vida da pessoa. O ponto de avaliação são os frutos. Diga para quem está ao teu lado, são os frutos. Amém? É o que Jesus está dizendo. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então vamos despertar, igreja. Vamos amadurecer, igreja. Vamos saber discernir, igreja. Vamos saber discernir em quem realmente está o Espírito Santo. Vamos saber discernir quem realmente tem o Espírito Santo, quem realmente tem a presença do Senhor na sua vida. Vamos amadurecer, igreja. Porque hoje é um dos erros mais presentes no meio do povo de Deus. É essa falta de prudência, essa falta de discernimento para identificar alguém que realmente é de Deus e está cheio do Espírito, para alguém que não tem nada de Deus e está vazio do Espírito. Amém, pessoal? Diga para a pessoa ao seu lado, nós temos que amadurecer, irmãos. Temos que amadurecer, crescer. Eu conversava com uma irmã, domingo que passou, domingo passado. Eu conversava com uma irmã, e ela dizia assim, eu fui para uma oração em tal lugar, olha, o negócio foi tremendo. Eu estava sentadinha, e o profeta se levantou, e trouxe uma revelação, falou as coisas da minha vida. Eu disse amém. E eu calado na minha. Olha, na próxima semana já vou lá de novo, viu? Amém. Calado na minha. Ela não congrega aqui, essa irmã. Apenas estávamos conversando. E eu disse, meu Deus, talvez o pastor da igreja dela esteja cheio do Espírito Santo, e ela correndo atrás de alguém que nem conhece. Nem conhece os seus frutos. Só porque profetizou ou trouxe a ela alguma revelação. Talvez o pastor dela esteja lá pagando o preço, subindo o monte, jejuando por ela, e ela atrás dos profetas e nem sabe dos frutos dos tais profetas. Porque esta é a realidade. Esta está sendo a realidade. Nós, como igreja, temos que amadurecer. Nós, como igreja, temos que amadurecer. Por que recentemente teve uma grande polêmica envolvendo aquele jovem? Eu vou dizer criança. Na internet, redes sociais, profetizando um monte de coisa. E um monte de gente atrás. E ele era criança, mas bem esperto, era pedindo dinheiro, oferta de R$1.000, e um monte de gente dando, financiando. Talvez o pastor lá da sua igreja, precisando de dinheiro para comprar uma luz, e ninguém dá a oferta. Mas a esses que se dizem profeta porque traz uma profecia, estão ganhando um monte de dinheiro. Porque falta discernimento nas pessoas. Porque está falta de
capacidade de discernir, de compreender quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. A pessoa aparece do nada, profetizando, revelando, e aí uma multidão está correndo atrás. Ninguém quer saber dos frutos, surgiu da onde? Ninguém quer saber dos frutos, nasceu da onde? Qual a origem? Onde congrega? Ninguém está procurando saber dos frutos. Ainda é novo, não é casado, vive com quem? Ninguém quer saber dos frutos, qual a igreja que pertence, está sendo pastoreado por quem? Porque todas as pessoas têm que ser pastoreadas por alguém, ainda que seja cantor, ainda que seja missionário, ainda que seja um pregador, mas tem que haver um lugar onde ele congrega, toma santa ceia, devolve o seu dízimo, nós temos que procurar saber os frutos, porque é pelos frutos que nós vamos saber quem é e quem não é. É o que o Senhor Jesus está dizendo. É o que o Senhor Jesus está falando. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Amém, pessoal? Só tem um que é capaz de dizer quem você é, só em te olhar. Esse é Deus. Só esse é capaz de dizer quem você é, só em te olhar. Só Ele. Nós não temos essa capacidade. Nós não somos oniscientes. Nós temos que avaliar pelos frutos. Nós temos que examinar pelos frutos. Amém, pessoal? Tem muitas árvores que são parecidas uma da outra, mas você só vai saber qual é a árvore, se você olhar para o fruto dela. Amém, pessoal? Amém, irmão? Quem conhece duas árvores que se parecem? Limão, tangerina, laranja. Você de longe, você vê que são árvores, você não pode saber qual é qual, mas quando chega e vê o fruto aí você conhece. Essa aqui é limão, essa aqui é uma árvore, é uma laranjeira. Então vamos ser assim, vamos ter essa prudência, vamos seguir a direção de Jesus, vamos seguir o ensinamento de Jesus, e não vamos sair por aí, dando a nossa cabeça para as pessoas empurrar a mão. Não vamos sair por aí procurando profetas, imaginando que são cheios do Espírito Santo apenas porque profetizam, mas vamos examiná-los pelos frutos, pois o Senhor Jesus diz: e pelos seus frutos os conhecereis. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Então, para a gente finalizar, como saber quem está cheio do Espírito Santo? Como saber quem é uma pessoa cujo Espírito Santo habita em sua vida? Pelos frutos. Apenas por esta forma, apenas desta maneira é que nós vamos ter essa compreensão, é que nós vamos saber realmente discernir quem está cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo na sua vida. Amém, pessoal?